Oi, graças e paz. Eu quero começar o devocional de hoje fazendo uma pergunta para você. Quem é você em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito nesses últimos tempos da minha vida. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu como ser humano? E o Senhor dá-nos uma das respostas, vamos dizer assim, em Gálatas 4. Ele diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, sendo filho também herdeiros por Deus. Quem você é? Como você se sente diante desse Deus tão grandioso? A Bíblia diz que nós somos filhos, então isso chama-se identidade. Quando eu creio, quando eu aceito e quando eu tomo posse da promessa que o Senhor me fez. Se você ainda não tomou posse da promessa que o Senhor fez para a sua vida, você precisa tomar posse. Porque como diz Joyce Meyer, se nós não soubermos quem nós somos, o diabo irá nos destruir. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ela diz também que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Por quê? Porque quando fala ao derredor, significa que ele não pode te tocar, não pode me tocar, a menos que o Senhor o permita. Lembrando que quando o diabo pediu a Deus para cirandar Pedro, Deus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar você, mas eu não permiti. Então, se o diabo não nos toca diretamente, nós podemos entender que o Senhor é quem está nos protegendo e quem está nos livrando. Apesar do diabo estar ao nosso derredor, a voz dele é uma voz que ecoa fortemente, e se eu e você não tivermos identidade de filho, ele vai nos enganar com a voz dele. Se nós não reconhecermos a voz doce do Espírito Santo, meu querido, minha querida, o diabo ele irá tragar todas as nossas energias, e ele sabe fazer isso muito bem, com muita propriedade, porque ele é o pai da mentira. O diabo ele vai agir com sagacidade para enganar você, para me enganar e para nos dizer que nós somos derrotados, que nós somos um peso morto, que nós somos pessoas sem valor. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus enviou o único filho dele para morrer na cruz, para que nós pudéssemos receber salvação, para que nós pudéssemos receber vida eterna. E não contente com isso, Satanás ele quer nos tragar para nos levar à morte eterna. Mas se nós confiarmos na palavra do Senhor e se nós seguirmos as recomendações de Oséias, quando ele diz prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, não basta apenas conhecer o Deus que você serve, é necessário prosseguir em conhecer o Senhor. Se nós então seguirmos essa recomendação, nós não permitiremos que a nossa mente seja um campo de batalha minado, mas a nossa mente será um campo de batalha saudável, onde o diabo vai falar, mas o Espírito Santo nos dará discernimento, entendimento, e quando nós olharmos aquela situação, o Espírito Santo vai nos dizer: ei, essa não é a minha voz. Nós precisamos aprender a reconhecer a doce voz daquele Deus que nós servimos.
Não é um Deus distante que está lá em cima, como diz uma história, uma criança olhou para o céu e falou: Pai, como Deus é? O pai, sem ter o que dizer, olhou e falou: Filho, é como aquele avião. O filho disse: Ah, pai, mas então Deus é pequenininho. O pai ficou muito preocupado e disse assim: Eu preciso melhorar essa minha história. Eu preciso melhorar isso. Levou o filho num aeroporto e mostrou o avião bem de pertinho e falou: Filho, Deus é como esse avião. E a criança falou: Ah, papai, então Deus é grande e muito forte. É isso. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. O nosso Deus é aquele que não nos deixa sucumbir nos momentos de ansiedade, de depressão, nos momentos quando Satanás coloca coisas na nossa cabeça para nos enganar. Ele pode dizer para você várias coisas. Ele pode te enganar com várias coisas. Mas o importante é você saber que todas as palavras do Senhor Jesus são palavras de vida e não são palavras de morte. Então, quando você sentir sentimentos de morte, sentimentos de medo, de terror, não aceite na sua vida, isso é a voz do diabo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É difícil, irmãos, é muito difícil quando nós temos que lidar de perto com essa situação. E você saber: olha, eu estou com medo, então eu não estou sendo perfeita no amor de Deus. Mas nós podemos tomar decisões. E que a minha e a sua decisão seja em olhar para a cruz de Cristo, olhar para o Senhor Jesus. Ele é quem nos garantiu vitória naquela cruz. E talvez nesse tempo que você viveu até hoje, você não encontrou sentido para a sua vida, mas eu quero dizer para você que a sua identidade está em Cristo Jesus. A sua identidade é a identidade de servo, de filho. A sua identidade é uma identidade que foi comprada na cruz do Calvário. Quando aquele pai todo amoroso deu o único filho dele para que hoje nós pudéssemos ser recebidos por adoção e clamarmos: Abba, Pai, Paizinho querido, nos momentos de aflição, nos momentos quando o diabo dizer para você: Ei, você é um derrotado, você vai lembrar: Não, eu não sou um derrotado. A Bíblia diz que eu sou filho. A Bíblia diz que eu posso chamar Deus de Abba, Pai, de Paizinho querido, porque Ele tem um amor imensurável pela minha vida, pela sua vida. E ainda que a ansiedade, a depressão possa bater na sua porta, porque nós somos homens e mulheres sujeitos às coisas dessa vida, ela não poderá nos deter, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que milhões de vozes de fora venham nos dizer que nós somos incapazes, há uma voz que diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Há uma voz que diz que nós podemos, porque Ele é o Deus do impossível e para Ele não há impossíveis. Então, em todas as vezes que o diabo tentar frustrar os planos de Deus para a sua vida, tentando ceifar a sua vida, tentando paralisar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, comece a declarar a palavra de Deus. Por quê? O diabo, ele não tem medo de mim, ele não tem medo de você, mas ele teme a palavra de Deus. Nada expulsou Satanás da vida de ninguém enquanto não foi lida a palavra de Deus, declarada a palavra de Deus. Jesus, quando estava no momento da tentação, se ele não soubesse que ele era filho de Deus, ele teria se entregado, mas não. Ele sabia de quem ele era filho. E então ele declarou a palavra do seu Pai. E aquilo fez a diferença na vida de Jesus. Talvez hoje você esteja triste, talvez hoje você esteja angustiado, ou talvez hoje você esteja feliz.
Não importa como você esteja hoje, Deus é o mesmo sempre, Ele não muda. O que você precisa é permanecer constante, buscando conhecer a Deus, conhecendo as Escrituras Sagradas, buscando reconhecer quem Deus é na sua vida e saber que todas as vozes do inimigo podem vir, mas você vai saber discernir a doce voz do Deus que gerou vida na cruz do Calvário. Que você possa, então, através dessa vida que for gerada na sua vida, na minha vida, que nós possamos distribuir desse rio, dessa água, essa água cristalina que vem do trono de Deus sobre as nossas vidas, essa água viva que faz em nós gerar vida, porque onde a água de Deus passa é impossível que não haja vida. Tudo começa a brotar, tudo começa a florescer e a palavra de Deus é água viva. O Senhor Jesus é a água viva. Então, se Ele estiver passando na sua vida, tudo vai florescer, ainda que no momento não esteja florescendo, mas irá florescer. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Deus querido, Pai amado, nós queremos Te louvar, Pai, por estas oportunidades que nós temos, Pai, de juntos reconhecer a grandeza do Senhor. Eu quero declarar vitória sobre todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo nesta hora e dizer que em nome do Senhor Jesus a identidade desta pessoa será forjada no Senhor, será forjada em Cristo Jesus e que toda sentença de morte seja apagada e destruída pelo sangue de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, por este momento e Te damos graças pela vida, pela oportunidade que nós temos de poder compartilhar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.